Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje o Senhor coloca uma palavra no meu coração para falar para vocês. E essa palavra, o título é o seguinte: tem coisas que Deus nos diz, não faça. Outras ele diz, pode fazer. E outras ele diz, cuidado. Seria bem melhor que você nem olhasse, que dirá fizesse. Então, para começar, para embasar o que eu falo, vamos ler em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. E a partir do momento que eu for falando a palavra, eu já vou explicando o que o Senhor colocou em meu coração para falar. No ponto 1, quando Deus diz coisas que Ele fala, que a gente vê claramente aqui, não faça. O versículo 1 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, é o que mais nós vemos por aí. E é o que o Senhor diz, não faça. Porque, como eu costumo dizer, ainda que se tenha um fundo de razão no que você estiver falando, mas espiritualmente falando, um bode pode virar ovelha, vamos dizer, o joio pode virar um trigo. Uma árvore seca, ela pode ficar verde. Como diz, então, se o Senhor pode fazer essas coisas, e vaso imprestável ou quebrado que não serve para nada, na mão do oleiro, o Senhor pode trabalhar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode transformar em coisas novas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que toda honra e glória pertence ao Senhor e só Ele sabe julgar retamente as coisas. Sempre eu cito Romanos capítulo 2, que ninguém se torne inexcusável diante de Deus, porque está apontando uma pessoa e o pecado de uma pessoa e acha-se melhor só porque não faz aquele tipo de pecado, mas peca em outra coisa. Então, como eu sempre falo, é viável cada um olhar para a sua própria vida e deixar a vida do próximo e orar pelo próximo, sim, porque a incumbência da igreja é evangelizar, é ensinar, é doutrinar, é orar e, acima de tudo, agradar e adorar o Criador. Versículo 2 fala, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, já ouviram falar aquele pequeno ditado que o povo diz que o mundo dá muitas voltas? Pois é. Então vamos prestar bem atenção no que estamos falando ou fazendo. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, não se ensoberbece, mas teme. Então, se eu falo alguma coisa, por mais que eu tenha razão, mas se eu aponto alguém, pode ter certeza que lá na frente eu posso cair em transgressão, se não na mesma, mas em outra, e haverá outros que me julguem e outros que vão usar a vara que eu usei em mim mesma. Então nós temos que ter cuidado. É por isso que o Senhor disse, não julgueis,
ele fala: não faça. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 que diz: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu? Ou seja, se tu estás enxergando que um irmão está com um argueiro, ou seja, o que é um argueiro? Um cisco. Então você está observando que tem um cisco no olho do próximo, ou seja, alguma coisa que o próximo deveria observar. Mas aí o Senhor diz: você, por que não olha o seu? Porque no seu tem uma trave. Ou seja, o que é uma trave? Algo que é muito pior do que um cisco, uma trave. Então o Senhor diz assim: observe a trave que está no seu olho. Ou seja, olhe para a sua vida. Ao próximo você ora. Ao próximo, se você for ajudar. Mas primeiro ele diz aqui, versículo 5, tira a trave do seu olho. Ou seja, procure você se corrigir. Qualquer um. Para depois cuidar em tirar o argueiro do olho do irmão, ou seja, em procurar ajudar. E o Senhor chama mais um nome muito forte aqui. Ele diz, versículo 5 de Mateus 7, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, corrige primeiro a tua vida. Observa primeiro as tuas falhas. Observa primeiro como é que você está diante da minha presença. Olhe para você, para a sua vida, para a sua casa, para depois então, se você estiver, como diz, fortalecido e corrigido em minha presença, então poderá ajudar o próximo. Cuidará em tirar o argueiro, ou seja, ajudar. Não julgar, é ajudar. Se eu não ajudo de um jeito, eu ajudo em oração. Se eu não ajudo em oração, eu ajudo com pão. Se eu não ajudo com pão, então às vezes é melhor travar a boca, para não afundar mais aquele ainda no mundo. Ah, mas a pessoa conhece o evangelho, mas a pessoa vai ser punida por isso. E eu posso também ser punida porque estou falando essas coisas, e a Bíblia diz que não devemos apressar em falar palavra alguma diante de Deus, porque tudo Ele está ouvindo. Então eu preciso prestar atenção. Estamos no mesmo planeta, temos a mesma essência. Agora a diferença, sempre eu falo, é as nossas escolhas, o estilo de vida que levamos, se glorifica a Deus ou não. Aqui fala, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas. O Senhor está dizendo, não julgueis, não faça, não dê aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando ainda mais vos despedacem. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Se a pessoa vai e fala muitas vezes a palavra do Senhor para alguém, e cada vez que fala, esse outro escarnece, esse outro não acredita, esse outro não quer saber, esse outro ignora, esse outro faz pouco, faz desdém, como diz, não respeita o Senhor, não respeita a palavra do Senhor. Então é como diz a palavra, considera como gentil ou publicano, ou seja, deixar na mão do Senhor, mas lançar pérola, ou seja, a palavra, a oportunidade, a oração, e a pessoa não quer nada com Deus, e a pessoa escarnece, é diferente daquele que está, digamos, no erro ou caiu no pecado, e que o Senhor estende a mão e ele estende de volta para se levantar. É diferente desse. Eu estou falando daqueles os quais nós sabemos que no mundo existe de tudo. Daqueles que escarnecem,
da palavra de Deus que não acreditam, que não creem, e que não adianta assim, tantas vezes a pessoa evangeliza, ou fala, ou diz, olha, tenha cuidado, e a pessoa escarnece, então é a pessoa e o próprio Deus. Tem exemplos bíblicos sobre isso? Tem, claro que tem. Manassés foi um deles. Manassés era filho, vamos dizer assim, na linguagem bem simples, era filho, como diz, de um outro rei que servia ao Senhor. Aí Manassés, ele mesmo escolhe o seu caminho. Ele foi parricida, ele foi, vamos dizer assim, adorava o sol e a lua, adorava os deuses, queimou os filhos, passou a fogo, quer dizer, coisas terríveis ele fez. E muitas vezes o Senhor levantou profetas para falar com ele, mas ele não quis. É a mesma coisa de que o Senhor diz aqui, não deis aos cães coisas santas, e nem aos porcos as vossas pérolas, porque além de você dar, ainda te pisa e ainda despedaça, acaba com tudo. Isso também serve para a nossa vida. Então, aprendendo a viver, por exemplo, uma moça pode ser tão apegada a um rapaz, aí faz de tudo para casar, mas digamos que aquele não quer, que aquele só quer, vamos dizer, as coisas do mundo, ou que, como diz, ignora a Bíblia, ou que diz que ama e quer, vamos dizer, que não respeita. Então, é a mesma coisa. Então, o Senhor está dizendo, não dê, não faça, não queira, não seja assim. O Senhor está nos advertindo, não faça, não dê. Certa feita, uma irmã foi evangelizar, e essa irmã, ela foi numa casa e tinha um homem de riqueza, rico, e ela foi levar a palavra, foi falar com tanto amor a palavra, e ele ali ouvindo. Depois que ele ouviu, ele riu, escarneceu e chamou o nome por essa irmã de um nome bem decoroso. Bem decoroso. Como diz, desrespeitou a irmã e a pessoa que estava com ela. E a irmã disse assim, quer saber? Assim diz o Senhor, que você vai pagar pelas suas consequências, pelos seus erros de muito tempo. Seu dinheiro não vai te salvar. E eu estou aqui lançando pérolas aos porcos. Então, a partir de agora, lavo as mãos e fiz a minha responsabilidade. Mas o Senhor vai ver. E vai procurar um meio de se comunicar para pedir oração. Mas ninguém vai orar pelo Senhor, não. Vai ser o Senhor e Jesus. E assim foi feito. 15 dias depois, esse homem adoeceu de uma enfermidade mortal. Clamou, pediu perdão a Deus. Ninguém na cidade ia para orar. Chamou essa irmã para orar. Mas essa irmã não foi orar, porque sabia que era a mão do Senhor, porque muitas oportunidades tinha tido. E aí o que é que acontece? Falece, e ninguém sabe se teve a salvação ou não, só Deus é que sabe. Mas o que se sabe é que o dinheiro não pôde salvar, que o escárnio fez pagar muito caro. Pagou com a própria vida. Agora, coisas que o Senhor diz, faça, pode fazer, olha, faça à vontade, mas faça mesmo, olha, com gosto, faça. Tem coisas que Deus diz para nós, pode fazer, meu filho, minha serva, pode fazer, minha filha, faça.
E está aqui em Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Ou seja, o Senhor está dizendo o quê? Peça. Quer alguma coisa? Peça a mim, peça. Ele está dizendo que eu sou poderoso para dar. Busque minha presença, busque. Agora não busque só para pedir, não. Busque a santificação. Busque estar na minha presença. Busque paz com o próximo. Busque o que é bom. Em meu nome, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que glorifica o meu nome. Pode buscar. Quer ser usado por Deus com os dons espirituais, ousada, o Senhor está dizendo, pode buscar, busque, mas busque mesmo, olha, é deliberadamente, pode buscar, e encontrareis, bata na porta, ou seja, insista. Se você está pedindo algo a Deus que não fere os princípios da palavra do Senhor, o Senhor está dizendo, insista. Pode insistir, pode pedir, pode buscar, pode se empenhar, pode dar tudo de si, que uma hora a porta se abre. Então, o Senhor está dizendo essas coisas, pode fazer. Não tem restrição para elas. Como não tem restrição procurar ser cheio do Espírito Santo, não tem restrição a pessoa procurar ser uma pessoa melhor a cada dia no interior. Não tem restrição a pessoa procurar viver em paz com todos. Não tem restrição para aquele que quer fazer o bem. Mas o bem que está alinhado à palavra de Deus. O Senhor diz, e qual dentre vós é o homem que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? O Senhor diz, e se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ele diz, não. Ele diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, que dirá o vosso Pai celestial que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Sim, ele dará bem. Ah, mas por que é que ele não me deu ainda? Já pedi, já faz 10 anos já faz 15, já faz 20. Aí sempre eu costumo dizer, observe se o que você pede é da vontade de Deus. Observe como está a sua vida, porque vocês sabem bem. Quem é pai e mãe sabe. Quando um filho ou uma filha agrada ao pai e à mãe, que é obediente, dá prazer a esse pai, essa mãe, dá presente, abençoa, como diz, tem apego, mas quando o filho ou a filha é desobediente, o que é que traz? Tristeza, e às vezes o coração do pai e da mãe não é muito favorável para este, por causa da conduta que leva, não respeita pai, não respeita mãe, faz o que quer, se envolve no que é errado. Então, mesma coisa é o nosso Deus. Somos chamados de filhos, de criaturas, ele nos criou, ele é o nosso Criador. Então, se o Senhor está dizendo, se vós sendo maus, ou seja, ser humano, sem o Senhor é um perigo. E ainda com o Senhor é imperfeito. Mas diz, sabe dar boas dádivas, ou seja, presentes, sabe agradar seus filhos, que dirá o Pai que está nos céus. Ele não dará o bem se pedir? Se fizer por onde? Claro que dará. Claro que chegará. Claro, mas é claro, é óbvio que vai chegar. Agora observe os princípios que eu falei. Versículo 12, porque tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vocês também, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, um exemplo, eu quero, como diz, ter um bom cargo, mas eu não me esforço para isso. Quero tomar no fácil, quero sabotar alguém para tomar. Não é viável. Ah, eu quero, vamos dizer assim,
tipo assim, o que eu quero para mim, eu devo desejar para o próximo. Alguém quer para si o mal? Pelo que eu saiba, não. Só se tiver com muita depressão e desgosto da vida. Mas a pessoa que está normal, ela não deseja o mal para si. Aí por que deseja para os outros? Aí se alguém quer ser perdoado, por que é que não deseja também para os outros? Se alguém quer ser beneficiado, por que não deseja também isso para o outro? Para outra pessoa? Ou só quer para si? Sabe por quê? Porque tem gente que tem a natureza humana tão avarenta e tão egoísta que, se possível, se alegra mais em ver a pessoa na derrota do que querer o bem da pessoa. E o Senhor observa tudo isso, o Senhor observa essas coisas. Então o Senhor está dizendo, versículo 12 de Mateus 7, portanto, tudo que vós quereis que faça para vocês, façam também. Então, quer receber amor? Dê. Quer ser perdoada? Perdoado? Perdoe. Quer ser beneficiado? Beneficiada? Beneficie alguém, ajude. Quer, como diz, ser, vamos dizer, ter paz na sua vida? Saiba também transmitir paz. O que é que você quer para a sua vida? Quer ser bem-sucedida? Bem-sucedida, então faça por onde outros serem. Ou seja, o que desejar para si, deseje para o próximo o bem. Então é o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo, pode fazer isso. E tem mais uma coisa que ele diz, lá no livro de Tiago, capítulo 1, se alguém sente falta de sabedoria, peça ao Senhor, mas peça mesmo, peça, pode pedir, que o Senhor dá deliberadamente, ou seja, o que é deliberadamente? Sem freio, sem restrição. Olha, quer sabedoria? Pode pedir que o Todo-Poderoso dá. Então tem coisas que o Senhor diz não faça, outras ele diz pode fazer, olha, mas faça à vontade, mas faça com gosto, faça com vontade, busque minha presença, adore o meu nome, faça aquilo que me agrada, pode fazer, porque o seu galardão vai ser grande. Louvado seja Deus. Outra coisa que o Senhor quer que venhamos a fazer. Versículo 13, entrai pela porta estreita, porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que entram por ela. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, tem duas portas na vida, tem duas vias. Tem dois caminhos, tem dois tipos de escolha para a sua vida. Escolha o caminho estreito. E o que é o caminho estreito? É aquele caminho que é com o Senhor Jesus. É estreito, Por quê? Porque não é fácil estar na presença de Deus. Não é fácil preservar a fé. Não é fácil manter a fé quando está passando provações. Não é fácil certas coisas que o Senhor nos pede. Não é fácil certas coisas que o Senhor diz faça. Então, por isso que o caminho é estreito. E se a fé for efêmera, ou seja, se ela for rasa, se ela for apenas emotiva, se escandaliza com qualquer coisa. Então, por isso temos que cultivar a nossa comunhão com Deus e que faz parte de permanecer na porta estreita. Agora a larga não é diferente. A larga entra de todo jeito, de toda maneira, é aceita do jeito que quer, como vem. Não tem regra, olha, vai de bolo todo mundo, eita, é assim, entra, vai do jeito que quer, da forma que quer, e vai, é aberto, mas diz que conduz à perdição, ou seja, leva à perdição, o fim é a perdição.
O fim não é nada bom. Não tá adianta estar nessa porta. Aí alguns podem dizer, eu quero desfrutar a vida. E eu digo, é obrigado a desfrutar a vida de uma forma má, de uma forma que desagrada o Criador. Não tem outra forma mais saudável de desfrutar a vida, não. Só desfruta a vida se entregar à concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Só desfruta a vida só assim. Só desfruta a vida se não tiver freio na própria vida, se quiser fazer o que quiser. Só desfruta a vida dessa maneira. Aí a pessoa está equivocada, porque não está desfrutando a vida, está estragando a própria vida. E no final das contas, é perdição. Está dizendo aqui. Então, tem maneiras saudáveis de eu desfrutar a vida? Sim. E como é que eu vou saber? Como é que eu sei? Por onde eu começo? Primeiro, fazendo do Senhor Deus o fundamento da sua vida. Reconhecendo e entregando a sua vida a Ele, que é o Criador e que te criou. E que nos fez. Louvado seja Deus. Então, Ele é o fundamento. E Ele diz, Evangelho de João 15, versículo 5. A parte C, Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Aí alguém diz, posso sim, que eu estou vivendo do jeito que eu quero. Até hoje, eu digo, enquanto pode, porque Deus é muito longânimo e misericordioso. Mas se Ele estalar o dedo e tu ficar sem ato, já foi, era já uma vez. Então a gente precisa refletir sobre nossa vida e nossas escolhas e ver aonde estamos pisando, o que estamos fazendo da nossa própria vida. Porque a nossa vida vale mais do que o mundo inteiro, mas tem uma coisa, somos nós mesmos que podemos ter uma boa plantação e uma boa semeadura e somos nós mesmos capazes de estragar a nossa vida e dar lugar ao mal e assim acabar com o resto e com tudo. Somos nós mesmos. Agora tem coisas que o Senhor diz. Primeiro eu falei de coisas que o Senhor diz, não faça. E uma delas é insultar o pobre. Provérbios 14, 31. Que insulta o pobre está insultando o próprio Deus. Segundo ponto que eu falei, coisas que o Senhor diz, faça, pode fazer, mas faça com todo gosto. Agora o terceiro e último ponto que eu quero falar. Coisas que o Senhor nos diz. Observe e tenha cuidado. Pois muito bem, versículo 15 de Mateus 7. O Senhor diz, acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, existe no mundo, existe. Eu vou apontar pessoas. Não aponta não, porque eu já te falei. Do jeito que joio pode virar trigo, o trigo pode virar joio no reino espiritual. Tô falando espiritualmente. O bode pode virar ovelha e a ovelha pode virar bode. Então não julga não, porque se julgar e apontar alguém, tá na mesma balança. Não tá mais santo, nem tá, como diz, o Senhor é como se ele dissesse, eu não preciso de um delator para você apontar exclusivamente alguém e dizer que aquela pessoa exclusivamente está errando. Eu não preciso, o Senhor diz. Ele diz, eu quero que você olhe para a sua vida, busque a sua salvação, faça o bem às pessoas, perdoar e seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que ele quer. Aí o Senhor está dizendo, em outras palavras, tenha cuidado. Porque existem falsos profetas que vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas são interiormente lobos devoradores. Ou seja, se existem falsos profetas ou pessoas nessa maneira, não é só no rol do meio do povo de Deus. Mas existe por aí também outras formas, outras maneiras. Por exemplo, quem vai buscar criatura através de outros meios, como se dissesse, esse Deus parece que não me vê, então eu vou atrás da criatura. Aí a criatura vai, usa
aquela pessoa que está dando lugar, e aí pede teu dinheiro, aí pede, vamos dizer, galinha preta, aí pede, vamos dizer, que tu faça isso, que tu faça aquilo, ou faça aquilo outro. Ou seja, aí diz, olha, e se você fizer, eu vou dar tudo para você. Tá profetizando? Tá. Mas aí é lobo devorador. E quem é o lobo devorador? O maior mercenário e pai da mentira, Satanás, a criatura. Agora não se deve subjugar nem Satanás e nem muito menos o próprio Deus. Porque Satanás, a Bíblia diz, não ignora os seus ardis. Que o Senhor o repreenda, como disse Miguel quando foi pegar o corpo de Moisés. Judas, versículo 9 está escrito. E nem muito menos fazer pouco do Criador, porque o Criador é longânimo, mas quando ele também quer chamar atenção, ele chama, e ele sabe como chamar. Então que o Senhor nos ajude. Então ter cuidado dos falsos profetas. Quando é que eu sei que uma coisa não está certa? Quando primeiro aponta os outros, isso não é certo. Quando é que eu sei que uma coisa não está certa? Quando, como diz, já ouviu pessoas que só querem ouvir o que querem ouvir, que agrada assim o interior, eita maravilha, e que como diz, e não busca Deus, a vida não condiz com a realidade, mas gosta de ouvir coisas que, vamos dizer assim, alimenta o ego, e que adianta ouvir se não se cumpre? Então o Senhor está dizendo, cuidado, porque vem vestido como ovelha, mas é lobo devorador, ou seja, parece que vai lhe fazer o bem, mas não vai. Aí para isso, como é que eu sei disso? Pedindo a Deus o dom de discernimento de espíritos. Está escrito, é um dom, para ter a capacidade de enxergar o que vem do Senhor, o que não vem, o certo e o errado, o que vem para ajudar, o que não vem para ajudar. Então o Senhor, ele provê para o seu povo. Outra coisa, o Senhor diz, cuidado, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, quem está profetizando, ou quem fala em nome do Senhor, agora aplicando para a nossa própria vida. Eu tenho que olhar como é que está a minha vida, como é que eu posso falar de uva se a minha vida é igual a um espinheiro? Como é que eu posso falar coisas boas se na minha vida só tem coisa ruim, se eu só planto coisa ruim, se eu só faço coisa ruim? Hein? Como é que eu posso falar em nome do Senhor? Eu estou enganando a mim mesma. Eu mesma receberei a punição do próprio Deus. Então eu tenho que ter a sinceridade e, como diz, a Bíblia diz, Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões nunca prospera. O que encobre é a mesma coisa do que maqueia, do que se justifica, do que, vamos dizer, ludibria, que quer dar um jeito assim e continuar no pecado e querendo ao mesmo tempo ser instrumento de Deus. A Bíblia diz, nunca prospera, e o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aí alguém diz, prospera sim, que eu já vi lobo, como diz, vestido de ovelha e próspero. Eu digo, e quem disse que dinheiro significa a maior prosperidade do Senhor? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta, porque um dia o Senhor tira a capa? De que adianta? A pessoa dorme e não acorda. De que adianta? Ninguém engana ou ludibria. Ou então ninguém fica no anonimato servindo ao Senhor ali e, como diz, a obra não se desenvolve. Nada dessas coisas é pela vida inteira. Tanto o Senhor abençoa, como o Senhor também tira a capa. Aqui fala,
Versículo 17. E assim toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Pronto. Vou dar um exemplo. Se aquele ou aquela ou eu, vamos dizer, cada um nós, sou uma boa árvore, eu sei se eu sou boa ou se eu sou má, pelos frutos que eu estou produzindo. Pelo exemplo que eu estou dando. Pelas escolhas que eu estou fazendo, pelos caminhos que eu estou andando, por aquilo que eu estou pensando, por aquilo que eu estou praticando. Aí eu sei se eu sou boa árvore, ou se eu sou uma árvore má. Aí eu sei. Então cada um, como diz, pode saber de si mesmo. E a Bíblia diz, cada um dê conta de si mesmo, porque um dia todos nós vamos participar do tribunal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não se pode uma árvore que diz que é boa produzir fruto mau, pode? Pode não, mas de jeito nenhum. Vou dar um exemplo aqui, digamos, pode ser uma santa ou um santo, vamos dizer assim, na igreja, mas com a família ou com os negócios se trabalha, ou com as coisas de Deus, não é. Então não é boa árvore. Pronto, então eu sei se eu sou boa árvore ou má árvore a partir dos frutos que eu produzo. Aí ninguém está me julgando, é a palavra que está me mostrando, a mim mesma. Não é ninguém julgando ninguém. Outra coisa, aqui diz, versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Ou seja, o Senhor dá oportunidade, porque tem hora que o Senhor nos chama de atleta, está escrito. Tem hora que o Senhor nos chama de uvas boas e uvas bravas, está escrito, Isaías capítulo 5. Tem hora que o Senhor nos chama de ovelha ou de bode, também está escrito. Tem hora que o Senhor nos chama de trigo ou de joio, também está escrito. Tem hora que o Senhor chama santos e fala de cães, também está escrito. E aqui o Senhor está nos comparando à árvore, igual a Salmo 1, que o justo é como a árvore que plantada junto ao ribeiro de água dá o seu fruto. E tudo quanto faz prospera e o fruto é bom. Então aqui fala, toda árvore que não dá fruto, ou seja, que é estéril. Passou anos e anos e o Senhor chamando a atenção da pessoa. Passou anos e anos e o Senhor dando oportunidade à pessoa. Passou anos e anos e o Senhor dizendo à pessoa, não faça isso não. Eu tenho um grande amor pela sua alma. Passou anos e anos e o Senhor dizendo assim, olha como eu sou bom para você. Lhe dei livramento, lhe dei emprego, lhe dei família, lhe dei, vamos dizer, coisas que seu coração quis. Olha, eu estou te dando a oportunidade de viver. E a árvore não quer saber do Criador, não quer saber nem de agradecer o Criador pelas bênçãos, não quer, como diz, produzir bons frutos para o Criador. Aí tem uma hora que o Criador vem com machado e mete na árvore, corta e lança fora, vai direto pro fogo. É assim, desce 7 palmos de terra e vai direto, meu filho, direto, a alma vai direto também. Já viu pessoas que, como diz, dorme e não acorda? Já viu pessoas que do nada assim acontece uma coisa e de repente, de manhã tá vivo, de tarde tá morto? Já viu? Tem acontecido. E essas situações ninguém gosta de ouvir, mas é a realidade. Por quê? Porque observa, não é todos, mas alguns o Senhor deu oportunidade e só quis ser árvore estéril, infrutífera, mal agradecido ou mal agradecida, ingratos. Por isso que ele fala profanos, mais amigos das coisas do mundo do que ter intimidade comigo, é o que o Senhor fala. Pronto, aí é uma árvore que não dá fruto. Igual ele amaldiçoou a figueira.
Porque ele amaldiçoou, porque ele é Deus e sabe. Se aborreceu porque não achou fruto, amaldiçoou a figueira, pois é. Então, mesma coisa a vida da pessoa. A pessoa, o Senhor faz tanto, mostra a palavra, diz, olha, o caminho não é esse que você está, é esse aqui. Olhe, você não faça isso não me agrada. Olha aqui o que minha palavra diz. E o Senhor chama por amor e às vezes chama pela dor. E o Senhor às vezes favorece, porque Ele é muito misericordioso, bom, maravilhoso. Mas quando Ele está, como diz por aqui, vamos dizer, na linguagem figurada humana, pronto. Aí quando Ele quer, pronto, acabou-se. Perdeu todas as oportunidades. Bem assim. Aí aqui o Senhor está dizendo, cuidado. E saiba que pelos frutos conhecereis que árvore é. Aí eu pergunto, vamos refletir quais os frutos que temos dado. Como assim que fruto? Eu tenho feito algo bom por alguém? Eu tenho orado por alguém? Eu tenho sido uma pessoa boa, assim, misericordiosa? Dou um pão a quem preciso, ajudo a quem está necessitado. Qual é meus frutos, ou seja, minhas obras nessa vida? As tarefas, vamos dizer assim, o que eu estou fazendo é considerado como um bom fruto ou como um mau fruto? Então isso aí quem vai saber é quem? Sou eu. E quem vai julgar a mim é o próprio Deus. Tem coisas mais que o Senhor fala para nós. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este que está no céu. Ou seja, não tem muita gente que diz assim, não, eu creio no Senhor, glória a Jesus, Ele é Deus, toda a honra e glória pertence a Ele. É verdade. Mas aí, como diz o Senhor, está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no meu reino. Vai entrar nos céus. Por quê? Por causa das obras que está fazendo. Que se contradiz a palavra dele, não entra. Aí ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? No teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos maravilhas? Aí é como se o Senhor dissesse, é verdade, porque eu lhe dei dons, porque eu te dei chance, mas dom não salva ninguém. Dom é uma evidência do Espírito Santo, se ele quiser usar, porque o Senhor quis usar a mula para falar com Balaão, que dirá usar uma pessoa, o Senhor pode. Mas tem uma coisa, se a pessoa não honrar a Deus e não viver os princípios do Senhor na presença de Deus, ela não vai desfrutar. Então, por isso que o Senhor diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei em teu nome, aí depois ia, vamos dizer, para a casa noturna. Senhor, eu não falava em teu nome? Aí depois estava lá falando palavras obscenas, um exemplo. Senhor, eu não expulsei demônio? Aí depois estava lá, como diz, sendo terrível, igual um diabo para a família. Senhor, eu não fiz essas maravilhas? Aí o Senhor também vai dizer, sim, você fez, mas foi no nome de quem? Foi no seu nome? Não, foi no nome do Senhor. Aí o Senhor dirá abertamente, versículo 23, nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que mais importa ao Senhor? Não são os dons que a pessoa pode ter. Não é a aparência que a pessoa pode ter. Não é o destaque de fama que a pessoa pode ter. Mas é o interior que agrade a Ele. Quando a pessoa tem um interior humano, quando agrada a Deus, quando Ele olha e se agrada, tenha certeza que Ele abençoa, exalta essa pessoa, faz maravilhas na vida dessa pessoa, porque o que a pessoa
O que ele mais quer a pessoa tem. No interior que agrade a ele. Nós temos. Cabe nós observarmos. Se às vezes não permeia aquela raiva, digamos, dá vontade de eu pegar aquele e matar, dá vontade de eu pegar aquela e fazer isso, dá vontade... Pois é, tá faltando o Espírito Santo, tá faltando o ser interior ser trabalhada pelo Senhor. Porque o Senhor escolheu Davi. Quando Samuel olhou os irmãos de Davi, dizia assim, quando o pai Jessé apresentou Eliabe, a Bíblia diz que Samuel disse assim, certamente esse é o ungido do Senhor. Como quem diz assim, eu estou diante de um homem assim, de porte, de semblante assim, um homem que está na guerra. Eita, esse aí. Aí o Senhor disse, ei Samuel, não atenta, ou seja, não presta muita atenção na aparência não, porque o que eu considero é o coração, é o interior em primeiro lugar. Não é que o corpo e alma não seja para santificação e que alguém dê desculpa dizendo que Deus quer só o coração, não. Não é isso que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando o que promove uma pessoa, ela ser cheia do Espírito Santo, ter um interior que agrade a Deus. Aí o Senhor coloca onde Ele quer. Pode morar lá na beira do mangue, mas o Senhor abençoa. Porque Ele vê, Ele criou, Ele faz o que bem quiser. Aí depois de Davi, de Jessé apresentar todos os seus filhos que estavam ali, né? Porque faltava Davi. Aí disse, cadê os seus filhos? São todos? Samuel perguntou. Ele disse, não, é porque tem um menor, sabe? Mas como quem diz assim, mas até que ele chegue aqui, nós estamos tudo purificado, é melhor nós jantar. O Senhor veio aqui para oferecer sacrifício e tal. E se ele vier, vai demorar, vai vir cheio de carrapicho, de mata, assim, porque ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse logo, nós não faremos nada sem ele. Mande chamá-lo. E quando o Senhor tem algo na vida de alguém, ninguém impede. E ali chamaram Davi, e quando ele entrou, o Senhor disse a Samuel, unge este, é este aí que eu quero, este. Aí Davi tinha aparência, assim de um rei? Tinha não, era um rapaz. Podia ter, como diz, alguma beleza, sim. Como diz, a Bíblia diz que era sisudo de palavras, ou seja, sabia falar. Sim. Era um adorador do Senhor? Era. Ele estava lá na beira do mato, lá com as ovelhas, fazendo um trabalho que ninguém gosta de fazer. Ele estava fazendo e os irmãos na guerra achando grande coisa. Aí o Senhor aprovou quem? Davi. Escolheu ele. Por quê? Porque aparentemente não tinha aparência nenhuma de um rei. Mas o Senhor não precisa aparentemente, em primeiro lugar, de aparência para exaltar alguém. Ele quer um coração no interior quebrantado. E o interior depois refletido para fora, trazendo bons frutos. Porque, como eu já disse, não é uma justificativa para dizer que Deus quer só o coração e o corpo ser instrumento de sensualidade ou de pecado, não. Deus quer corpo, alma e espírito. Está escrito. Somos tricotomistas, ou seja, a nossa formação humana que o Criador nos fez é corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vocês vão ler e vão achar. E o Senhor diz que Ele vos santifica em tudo. Corpo, alma e espírito. E agora, profetizamos em teu nome. O Senhor diz, é verdade. Mas depois estava para lá aprontando. Senhor, nós expulsamos demônio, aí o Senhor vai dizer, é verdade. Mas depois você mesmo era um demônio para o povo. Bem assim. Mas, Senhor, nós fizemos maravilhas. Aí o Senhor vai dizer, sim, tudo isso foi no nome de quem? Foi no teu? Não, foi no nome do Senhor, claro. Aí o Senhor vai dizer, pois é, no meu nome, porque eu quis.
No meu nome, porque alguém necessitava. No meu nome, porque alguém tinha fé. No meu nome, porque os que receberam andaram na minha presença. Agora você não. Apartai de mim, que eu nem te conheço, sei nem quem tu é. É assim que o Senhor fala. E ele sabe. Mas ele é santo. Não tem prazer em pecado. Nunca. Nem quem pratica a iniquidade. Depois o Senhor continua dizendo para termos cuidado. Aí vem os dois alicerces, como eu já disse. A vida é constituída de dois caminhos. E digo mais, vamos dizer, eu vou usar aqui a ilustração da lei do trânsito. Tem pista que é uma só, mas que ela é, vamos dizer, mão dupla. Uns vão assim, outros vêm assim. Uns vão assim, outros vêm assim. Pronto, mão dupla. Pois é. Para mostrar que o caminho da salvação é bem diferente do caminho largo. Mas que está numa pista só, ou seja, todos na oportunidade de viver. É assim. Aí o Senhor diz, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem ou uma mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, todo aquele que escuta e pratica, deixa descer, pratica de bom grado, não pratica com medo do inferno, não pratica porque é obrigado. Deus tudo vê isso. Aí tem gente que acerta em muita coisa, um exemplo, mas se vai dar um dízimo, dá, porque diz assim, eu dou porque eu sou obrigado. Pode ter certeza que fica lá, fica como um dedo, da telha para baixo, porque o Senhor não recebe. Porque o Senhor quer que tudo que façamos para Ele seja voluntário. Aí ele diz, todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e deixa descer, pratica, e de bom grado. Eu assemelho-a-lo-ei, ou seja, eu comparo este como um homem prudente que edificou a sua casa, ou seja, a sua vida sobre a rocha. A rocha, quem é a rocha? Quem é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores e que falou com Pedro, Pedro, teu nome é pedra, mas quem é a pedra que edifica a igreja sou eu. Foi o Senhor Jesus que disse. Então quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. E os que estão lá, como diz, dirigindo, como diz, o Senhor estabeleceu, mas o dono é aquele que nos criou. Ele é dono das almas, ele é dono do mundo, ele é dono de tudo. Ele é dono das criaturas, até mesmo a rebelde, porque quem criou foi ele. Ele é dono. Aí aqui o Senhor diz, eu comparo este que ouve, me escuta, me atende e obedece, como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Depois o Senhor diz, e desce a chuva, e corre os rios, e assopra os ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Ou seja, o que significa a chuva e correr os rios e assoprar os ventos? Significa lutas, oposições, levantes contrários, seja, como diz, no meio dos seres humanos mesmo, e principalmente espiritualmente falando. Aí o Senhor diz, então, todas essas coisas vêm contra essa casa, mas como o alicerce é o Senhor Jesus, aí a casa não cai, o barquinho não emborca, não morre na praia, não morre no mar, como os discípulos que achavam que ia morrer, porque veio o vento contrário, começaram lá a gritar tudo desesperado, e o Senhor vai e repreende o vento, como diz, mesmo eles desesperados sem fé, mas o Senhor viu eles, glória a Jesus.
Que muitas vezes a gente não tá com essa fé toda não. Aí grite, minha gente, é assim, pedindo socorro ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Agora não grite pedindo misericórdia a Deus. Ou falando que, como diz, como diz, pedindo perdão a Deus e de tarde pecando não. Porque tem gente que é assim. Eu clamei a Deus. Quantas vezes eu vi na mídia? Gente em beira de calçada, gente não sei aonde, orando. Mas uma coisa eu digo, pelo Espírito Santo de Deus, aí faz de manhã, peca de tarde, aí invalida teu sacrifício. Porque as coisas de Deus, a comunhão deve se aprofundar. Ela deve ser contínua. Então o Senhor diz, desce chuva, corre rio, assopra vento contrário. Mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora o Senhor diz, e aquele que ouve as minhas palavras, versículo 26, e não as cumpre, ou seja, diz assim, é verdade. Tem gente que até pega um lenço assim, pega um lenço e chora e diz, é verdade, é isso mesmo. A palavra de Deus está certa, eu estou errado, mas não muda. Aí é remorso, segundo mundo, um mundo que se martiriza, que se mata, que se culpa, que chora, que se arrepende ali, mas não muda. E o verdadeiro arrependimento muda as pessoas. Porque a pessoa vai dizer, não, eu errei, como diz, mas a partir de hoje eu vou virar gente. Eu vou servir ao Senhor de verdade. Eu não vou assim viver me culpando, porque o Senhor já me perdoou. Eu vou seguir em frente. Então aqui, e aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, acha lindo, acha bonito. Eu estive na igreja, ouvi uma palavra tão bonita, aí eu digo, é só. Aí se eu perguntar, foi sobre o quê? Às vezes a pessoa nem sabe dizer sobre o quê, só digo que foi bonita. Eu vi assim uns louvores tão bonitos, tocou assim, aí se eu perguntar qual foi o louvor, a pessoa nem sabe, olha, nem sabe o ó, porque é redondo, nem sabe. Por quê? Porque escutou, mas não deixou descer. Não deixou fazer efeito. Aí o Senhor diz, o que ouve a minha palavra e não cumpre, não dá crédito, não pratica, não deixa descer a alma, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Ou seja, como diz, que edificou uma casa sobre a areia, ou seja, que também tem uma vida. Mas é mão dupla. Como diz, é contrária. É na lei do trânsito, a mesma pista, mas uns vão assim, outros vêm assim. Na lei do trânsito isso é normal. Uns vão indo, uns vão indo para um canto, outros vão chegando, ou vice-versa, tá indo para uma direção, outros para outra. Mas na vida espiritual, como diz, o caminho certo é um só. É sempre para frente, é sempre para cima, para o Senhor. É para o Senhor, é para o Senhor, é sempre para a direita, é sempre para frente, para cima. E não mão dupla, contrário. Então aqui o Senhor diz, aí o que vive assim é insensato. Ou seja, para não dizer que é tolo. Para não dizer que é, como diz, outras palavras aí que são sinônimos de insensato, que edificou a casa sobre a areia. Ou seja, construiu a casa em cima de, vamos dizer, ideias e certezas que são tolas e vazias. Pronto. Aí desce chuva, corre rio, assopra vento e combate, ou seja, chega atacando aquela casa e acaba com tudo mesmo, e destrói tudo, vai-se embora. Por quê? Porque qual era o alicerce dessa casa? Era o quê? Era areia movediça.
O que é areia movediça? A pessoa que escolhe uma vida porque gosta, mas sabe que no fundo está fazendo mal a si mesmo e está se afundando. Não é bem assim. E que às vezes chega a um ponto que se jogar uma corda não sai de lá. Morre lá mesmo. Então aqui diz, e grande foi a sua queda. Então o Senhor diz a nós, cuidado. Cuidado com essas coisas. Cuidado com o que você escolhe, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você quer decidir, cuidado com o que você está praticando, fazendo, principalmente as ocultas, cuidado. O Senhor está dizendo, ninguém está vendo humanamente, mas eu estou vendo, cuidado. Não aproveite, diz o Senhor, da minha graça, porque tem a graça de Deus, mas tem a espada dele também. Está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Se quiseres. Por quê? Porque o Senhor não obriga ninguém a seguir a Ele, é verdade. Mas Ele quer que todos reconheçam que Ele é o Criador e Senhor de bom grado. Mas nem todos querem. Aí Ele diz, mas se porventura você quiser e me ouvir, aí você vai comer o melhor dessa terra. E o que é comer o melhor dessa terra? Ter livramento, ter o seu pão, ser abençoado, ser abençoada, ter paz, ter livramento, tantas bênçãos. Aí o Senhor diz, mas se recusar e for rebelde, serei devorada à espada, porque a boca do Senhor disse. E não foi só para o povo de Israel não, a espada está passando até hoje. Como eu torno a dizer, gente de manhã tá viva, de tarde tá morta, de noite ou no outro dia é um enterro. Ou a cremação, sei lá como fazem. É bem assim. Gente jovem aí, que dorme, aí daqui a pouco não acorda mais, foi-se embora. Aí dá o diagnóstico de quê? Ou de depressão, ou então de ataque cardíaco. É assim, os diagnósticos ultimamente é esses aí. Pronto. Aí a pessoa, como diz, e qual seria o natural das coisas? Os mais velhos irem primeiro com abundância de dias e depois os mais jovens ficarem. Mas hoje está tudo contrário assim, ó. E vai criança, vai gente de mais adulta, vai gente jovem, vai de todo jeito, minha gente. Sempre foi, mas hoje de forma bem mais acentuada. Porque às vezes o Senhor deu a oportunidade, escarneceu e não quis. Às vezes, escolher um caminho abominável, que sabe que é abominável, mas quer. Ou então, às vezes, porque o Senhor também chama para si. Para não cair na corrupção e para não perder para o inimigo, o Senhor chama para si também. Mas não são todos os casos. Então, encerrando, tem coisas que Deus nos diz, não faça. Tem coisas que Deus nos diz, pode fazer. E tem outras que Ele diz, cuidado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Leiam meu comentário abaixo do vídeo. Deus abençoe a todos.